gravar. Beleza, estamos gravando. Então, olha só. Retomando, então, de onde nós havíamos parado, nas videoaulas e agora, através das webconferências, a gente hoje vai falar a respeito de função do primeiro grau, também conhecido como função afim, conteúdo aí que foi visto durante o primeiro ano do ensino médio de vocês, tá? Revisando, então, esse conteúdo, tá? Deixa eu só compartilhar uma tela aqui com vocês, para que a gente possa falar um pouco mais aí sobre função afim. Tá aí, então. Tá? Então, falando hoje sobre função afim, também conhecido como função polinomial do primeiro grau. Professor, licença. Pois não? A gente está de onde parou, na sala ou nas videoaulas? Nas videoaulas, né? Nas videoaulas. Mas não seria... Não, sabe por quê? Porque senão a gente vai perder muito tempo. Tem uma galera que já está muito na frente. É mais adequado que a gente vá de onde as aulas realmente pararam, as videoaulas, tá? Para que a gente possa dar continuidade, porque senão a gente vai ter que voltar praticamente ao conteúdo do início do ano. Está começando agora? Isso, está começando agora. E mesmo que não estivesse começando agora, estaria gravado, tá, gente? Então vamos começar daqui. Na parte de resolução de questões, quando a gente for revisar a resolução de questões, a gente pega e faz um apanhado de tudo, tá? Mas nessa aula de hoje a gente vai ver esse conteúdo aqui, beleza? Fiquem tranquilos, confiem em mim que vai dar tudo certo. Então, olha só. Falando então a respeito de função afim ou função polinomial do primeiro grau, tá? A princípio a gente vai trabalhar aí com duas situações, para que a gente possa rever alguns conceitos de forma um pouco mais significativa, tá? A primeira situação é a seguinte. A temperatura de uma substância é 30 graus Celsius. Vamos analisar duas situações distintas, tá? Primeira situação, olha só. Sua temperatura varia com o tempo, de maneira uniforme, aumentando 10 graus Celsius por minuto, tá? Aumentando 10 graus Celsius por minuto. Veja as temperaturas da substância medidas minuto a minuto. Então, nós vamos ter aqui uma tabela, onde a gente analisa essa situação aqui, tá? Analisando essa situação, no instante inicial aqui, em que nós temos o tempo medido em minutos, tá? Então, no instante inicial, tempo zero, a temperatura inicial, 30 graus Celsius dessa substância. Se essa substância está aumentando 10 graus Celsius por minuto, então, quando a gente passa do instante inicial e passa o primeiro minuto, a temperatura, então, vai de 30 para 40 graus. Então, nós temos aqui um aumento de 10 graus Celsius, né? Consequentemente, se a gente passa agora para 2 minutos, tá? A temperatura aumenta de 40 para 50. Então, aumentou mais 10 graus. Passando para 3 minutos, a temperatura aumenta de 50 para 60, consequentemente de 60 para 70, para 80 e assim sucessivamente, tá? Observem que aqui a temperatura a cada minuto varia de 10 em 10. Então nós temos aí a temperatura variando em função do tempo, beleza? Vamos lá então. Nesse caso aqui, de fato, a temperatura está aumentando, e está aumentando 10 graus Celsius por minuto, tá? Portanto, a taxa de variação da temperatura é positiva. A taxa de variação da temperatura é positiva por quê? Óbvio, a temperatura está aumentando. E é positiva em quanto? Em 10 graus Celsius por minuto. Então, a cada minuto, a temperatura aumenta 10 graus Celsius. Portanto, após T minutos, a temperatura T da substância em graus Celsius então, nós temos aqui temperatura, tá? É igual a 30 mais 10 vezes T, onde aqui é a lei que define a função que vai reger essa situação aqui. O que é que nós podemos observar, então, nessa fórmula com relação à situação que está sendo proposta? Primeira coisa, a temperatura varia em função do tempo, dependendo do tempo. Portanto, temperatura é uma variável dependente, tempo é uma variável independente. Então, nesse caso, tá, a gente associa, na lógica das funções, a temperatura à variável dependente, tempo à variável independente. Então, o tempo sendo associado a y, a temperatura sendo associada a y e o tempo sendo associado a x, tá? Aí nós temos aqui, ó, 30. Esse 30 aqui, observem que é o termo constante, tá? Mais à frente eu vou comentar sobre isso. E ele descreve justamente a temperatura inicial dessa substância, tá? Mas esse mais quer dizer o quê? Um incremento, porque ele está como sendo o sinal desse 10 aqui, que a gente chama de taxa de variação,
tá? Então, a taxa de variação da temperatura é positiva. A variação é de 10 em 10, positiva. Por quê? Porque a temperatura está aumentando, tá? Então, se está aumentando, positivo. E esse Tzinho, que é justamente o Tzinho de tempo, né? Que identifica justamente o tempo que se passou desse nosso experimento, tá? Vamos, então, adiante. Próxima situação. Professor, vê se tem alguém na sala de espera. Não, porque eu habilitei para não ter ninguém lá na sala de espera. Deixa eu só, então, Tem gente que não conseguiu entrar não, mas tá certo. deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu só, então, dar um tempinho aqui, uma paralisada. Deixa eu ver. Não tem, porque, inclusive, eu deixei habilitado para entrar instantaneamente, tá? Então, não deixei a sala de espera travada, não. Se não entrou é porque, realmente, por algum problema da internet deles lá, porque eu desabilitei aqui a sala de espera. Quem clicar no link já entra direto. Vamos lá, então. Voltando, então, para a nossa projeção, tá? A gente agora vai para a segunda situação. Na segunda situação, nós temos aí o seguinte. Sua temperatura varia com o tempo, de maneira uniforme, diminuindo 10 graus Celsius por minuto, tá? Então, nesse caso aí, nós temos, então, 10 graus Celsius por minuto de temperação, de variação, porém, agora, a temperatura ela vai diminuindo, tá? Então, é uma outra situação, semelhante à situação anterior, obviamente, mas só que agora diminuindo para que a gente possa ter um efeito comparativo. Comparando, então, veja as temperaturas da substância medidas minuto a minuto. Então, nós vamos ter um quadro semelhante àquele outro, tá? Em que nós temos a temperatura variando em função do tempo, em que, inicialmente, essa substância ela tem uma temperatura de 30 graus, tá? Agora, quando passa um minuto, a temperatura varia de 30 para 20. Isso por quê? Porque ela está diminuindo 10 graus Celsius por minuto. Então, se ela está diminuindo, passa de 30 para 20. No próximo minuto, passa de 20 para 10. No próximo minuto, 0 graus Celsius, tá? No próximo minuto, ela então varia de 0 para menos 10. Então, a temperatura já fica negativa. E de menos 10 para menos 20. E assim, sucessivamente. Então, a gente consegue observar aqui que a taxa de variação, se está diminuindo, lembra, no exemplo anterior, a temperatura estava variando de maneira uniforme, só que a temperatura estava aumentando 10 graus Celsius por minuto. Então, nesse caso, a taxa de variação ela era positiva. Se aqui está diminuindo 10 graus Celsius por minuto, significa dizer que a taxa de variação da temperatura agora é o quê? Negativa, tá? Então, vai diminuindo. E ela é negativa como? De 10 graus Celsius por minuto. Então, 10 graus Celsius a cada minuto, a temperatura ela vai diminuindo, tá? Só um minutinho aqui. Só para eu ver aqui uma informação. Tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, então, temperatura aqui, ó, variando, tá? 10 minutos abaixo. Portanto, após T minutos, a temperatura T da substância em graus Celsius é, então, ó, temperatura igual a 30 menos 10T. Significa dizer, então, que nós temos uma temperatura de 30 graus Celsius, que é justamente a temperatura inicial, tá? Mas ela está diminuindo 10 graus Celsius por minuto, tá? 10 graus Celsius por minuto, beleza? Vamos lá, então. Indo adiante. Nós temos aí, então, os gráficos cartesianos das duas funções, tá? Que a gente vai ver aí agora. Então, presta bastante atenção. Primeira coisa, quando a gente faz a correlação aqui, justamente naquela base de função que a gente estava estudando agora há pouco, o que é que a gente analisa? O eixo X, aqui, ó, ele é associado justamente à variável independente. A variável independente que é tempo, tá? Então, o tempo em minutos descreve justamente a variação na variável independente. Aqui, para y,
nós temos a variação da variável dependente, que no caso aqui é associado à temperatura. Aqui o eixo X, tempo, que é variável independente. Aqui em relação ao eixo Y, temperatura, que é a variável dependente. Quando a gente vai esboçar gráfico de função, inclusive quando vocês estavam lá no 9º ano, sei que faz tempo, mas vamos tentar puxar, normalmente a gente fazia uma tabela, né, onde a gente lançava valores para X e encontrava valores para Y. A diferença é que os valores aqui já foram estabelecidos lá naquele primeiro instante, tá? E aí, no primeiro instante, está aqui a tabela. Afinal de contas, nós estamos vendo aqui o gráfico da primeira situação, em que, no instante zero, a temperatura era de 30 graus. Com 1 minuto, a temperatura aumentou para 40. Com 2 minutos, a temperatura foi para 50. Com 3, foi para 60. Com 4, foi para 70. Com 5, foi para 80, tá? Então, esse aqui é o padrão de variação, tá, da temperatura. O que é que a gente consegue observar? Toda vez que a gente atribui um valor à variável independente e encontra um valor para a variável dependente, tá? É formado, então, aqui o que nós chamamos de par ordenado. Tá? Então, o par ordenado é justamente os valores da variável dependente e da variável independente, formando uma localização que pode ser descrita no plano cartesiano. Então, nesse caso, a gente vai encontrar esses pares ordenados todos aqui no gráfico, beleza? Ao final, a gente liga esses pontos, que é para que seja, então, descrito o gráfico da nossa função. Vamos lá, então. Quando a temperatura for igual a zero, quando o tempo for igual a zero, no instante inicial, a temperatura é igual a 30. Vamos lá, ó. Tá? De acordo com a lei que define a função do primeiro caso, tá aqui. No instante zero, que é o instante inicial, olha só, a temperatura é igual a 30. 30, que obviamente está entre 20 e 40, tá? Então 30 está exatamente aqui, ó. Beleza. E quando tivesse passado 1 minuto, a temperatura será 40. Olha só. Tá lá, beleza? Tá aqui, ó. Outro ponto, tá? Próximo. Quando o tempo for igual a 2 minutos, a temperatura será igual a 50. Vamos ver? Olha lá. Então, quando o tempo for igual a 2 minutos, temperatura igual a 50 graus. Próximo par ordenado. Quando o tempo for igual a 3 minutos, temperatura será igual a 60. Vamos lá? Tá aí. Beleza? Joia. Vamos adiante. Quando o tempo for igual a 4 minutos, a temperatura será igual a 70. Beleza? Tá aqui. E quando nós tivermos passado aí 5 minutos, a temperatura será igual a 80 graus. Tá lá? Beleza? Então, nós temos aqui os pontos. Ao unir os pontos, nós temos o gráfico da função. Olha só. Beleza? Então, tá aqui. Como se trata de uma função polinomial do primeiro grau, certo? Então, nós temos o quê? Nós temos aí uma reta. É justamente o gráfico que é característica de toda e qualquer função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. O seu comportamento é sempre o de uma reta. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos o gráfico e aqui expressando, então, a nossa taxa de variação de 10 em 10 agora. Aqui, ó. A cada 1 minuto, a variação aqui foi de 10. Aqui, ó, passou mais 1 minuto, variação de 10, que é justamente de 40 para 30. E assim, sucessivamente, nós vamos tendo aí as variações de 10 em 10, beleza? Então, esse gráfico aqui descreve justamente a nossa primeira situação, tá? Vamos, então, para mais um outro gráfico, que no caso agora vai descrever a nossa segunda situação, tá? Na segunda situação, a tabela era essa daqui, que nós tínhamos lá. No instante inicial, 30 graus Celsius. Com 1 minuto, 20 graus. 2 minutos, 10 graus. Por quê? Lembrem-se, na segunda situação, a temperatura está diminuindo 10 graus Celsius por minuto, tá? Então, ela vai diminuindo de 30 para 20, 10, 0, menos 10, menos 20. Nossa função, então, para poder relembrar, temperatura é igual a 30 menos 10T. Beleza? Vamos, então, agora pegar os pares ordenados e encontrá-los aqui no nosso plano cartesiano, tá? Portanto, quando o tempo for igual a zero, a temperatura vai ser igual a 30.
Tá aqui, ó. Certo? Temperatura, tempo igual a 0, temperatura igual a 30. Tá bem aqui. Quando tiver passado 1 minuto, a temperatura será de 20 graus. Olha só. Tá aqui. Beleza? Quando nós tivermos aí 1 minuto, a temperatura será de 20 graus. Próximo. Com 2 minutos, a temperatura será de 10 graus. Tá aqui. Beleza? Vamos adiante. Quando tiver passado 3 minutos, a temperatura será 0 grau. Lembra, aqui, ó, daqui para cima, positivo, daqui para baixo, negativo. Se tiver na linha, vale 0. Beleza? Vamos adiante. Quando tivermos, então, em 4 minutos, olha só, a temperatura será de menos 10 graus. Joia? E quando chegarmos a 5 minutos, temperatura, ó, de 20 graus. Tá aqui. Joia? Estão aqui os pontos que são de acordo com esse quadro aqui que foi visto na nossa situação em introdução, tá? E agora eu vou ligar os pontos para poder ver o gráfico. Olha só. Tá aí o gráfico da minha função. Como ele mesmo falou na introdução ao problema, a temperatura varia aí 10 graus, de forma que vai o quê? Variando, diminuindo, né? Tá diminuindo 10 graus a cada minuto. Então, se está diminuindo, obviamente que o comportamento dessa função do primeiro grau, em que o seu gráfico é uma reta, será decrescente. Olha só, vai diminuindo em função do tempo. Beleza? Vamos lá, então. Só indo adiante. Chegamos, então, à definição de função afim. Tá? Então, função afim ou de primeiro grau é toda função do tipo, olha só, y igual a f de x, que é igual a x mais b. Ah, professor, então toda função vai vir com esse y e com esse f de x? Não. Ou vem y ou vem f de x, tá, gente? Não vai vir as duas coisas. Vem uma coisa ou vem outra. Tá, e por que a gente não continua chamando tudo por y? Chama por f de x. Aí é aquele exemplo que, inclusive, eu já tinha comentado com vocês quando vocês estavam na primeira série, no primeiro ano, que é o seguinte. Fica difícil você trabalhar numa linguagem de função se tudo for y. Então, a gente chama de f de x porque vão existir questões que vão trabalhar outras funções, né? Questões que vão trabalhar com 2, 3 ou mais funções, e a gente precisa diferenciar essas funções. E a gente vai diferenciar justamente pela nomenclatura de cada uma dessas funções. Uma vai ser chamada de f de x, a outra vai ser chamada de g de x, a outra de h de x, e assim sucessivamente. Porque a gente cria uma diferença na nomenclatura dessas funções, tá? Mas se vier y, não tem problema, dá na mesma. Em que a e b são constantes reais, constantes, números, algarismos, tá? Constantes 1, 2, 3, 20, 30, números reais, tá? Com a diferente de 0. Então, isso aqui é a condição de existência de uma função afim. Então, para que uma função afim exista, é condição básica que o a seja diferente de 0. E se o a for igual a 0? Se o a for igual a 0, cancela esse x aqui, fazendo com que você tenha apenas o b. Nesse caso, não é descrito como função do primeiro grau, mas como função constante, tá? Como função, aliás, perdão, não como função do primeiro grau, não, como função afim. Mas é uma função constante e assim como a função afim, o seu gráfico é uma reta, só que é uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, olha só. Se b é igual a 0, temos a função y igual a f de x igual a x. Por quê? Porque o a tem que ser diferente de 0. Mas não existe nenhuma obrigação para que o b seja diferente de 0. E isso pode acontecer, tá? E quando isso acontecer, nós chamamos esse tipo de função linear. É um tipo específico de função. Então, toda vez que a gente fala em função linear, você já entende que é aquela função em que b é igual a 0. Beleza? Vamos adiante. Deixa eu abrir um espaço aqui, então, para ver se alguém está com alguma pergunta. Alguém, por enquanto, está com alguma pergunta, alguma dúvida e quer perguntar? Ou eu posso ir adiante? Já que o silêncio reina, então tá beleza. Pode ir adiante. Tá, deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui. Beleza, Arnóbio Neto. Vulgo Assírio. Então, vamos lá. Voltando, então, para cá, tá? Segue, então, aqui alguns exemplos de funções afim.
Então, nós temos aqui, ó, y igual a f de x, que é igual a 5x menos 3. Então, isso aqui é um exemplo de função afim, tá? Ou vai vir y, ou vai vir f de x, tá? No enunciado de questão. Então, pode vir y igual a 5x menos 3, ou f de x igual a 5x menos 3. Então, nesse caso, esse aqui é um exemplo de função afim, onde a gente consegue identificar o a como sendo igual a 5, tá aqui, ó, é o coeficiente do x, não esqueçam disso, tá? E o b igual a menos 3, que é justamente o termo constante. Tá aqui, ó. Certo? Beleza. Aqui nós temos outro exemplo. Y igual a f de x, que é igual a menos 2x. É uma função afim também, tá? Só que nesse caso, observe que aqui não tem termo constante. Portanto, a gente já observa que b é igual a 0, tá? Então, se b é igual a 0, essa função aqui apresentada é o que nós chamamos de função linear, em que, no caso, sim, o a, que é o coeficiente aqui do x, vale menos 2. Por quê? Apenas o a é quem tem que ser diferente de 0, tá? A não pode ser 0, o b pode, não tem problema nenhum. Quando isso acontece, em que o b é igual a 0, nós damos um nomezinho especial, esse tipo de função, que é chamado de função linear. Vale lembrar que toda função linear é uma função afim, mas nem toda função afim é uma função linear, certo? Muito cuidado com isso aí. Vamos adiante. Então, nós vamos estudar agora a análise de coeficientes, que é como eu gosto de estudar a função afim ou função do primeiro grau, tá? Temos, então, aqui as características da função afim, y igual a f de x, que é igual a x mais b. É a fórmula que define, certo? Uma função do primeiro grau e é um polinômio de primeiro grau. Seu termo independente pode ser nulo ou não. Termo independente, justamente quem? O b. Termo independente, termo constante, também chamado de coeficiente linear. Então, tem diversas nomenclaturas que podem ser atribuídas ao b. Repetindo, ele pode ser chamado de termo independente, ele pode ser chamado de termo constante e ele também pode ser chamado de coeficiente linear. Quando a gente fala coeficiente linear, automaticamente a gente está utilizando uma analogia com relação à geometria analítica, tá? Mais especificamente, o estudo da reta. Depois, quando chegar mais à frente, eu vou me permitam fazer essa analogia aí, tá? E vou fazer mais algumas analogias ainda ao longo dessa aula, para que a gente possa entender. Vamos lá, então. Então, esse b ele pode ser nulo ou não tem problema. Se for nulo, nós chamamos de função linear, que é como diz aqui, ó. Se b igual a 0, temos a função f de x igual a x, chamada de função linear, tá? A constante real a não nula, exatamente por quê? Por conta da condição de existência, tá? É chamada aqui de coeficiente angular. Então, esse a, certo? Ele pode receber alguns nomes. Ele pode receber o nome de taxa de variação, como a gente viu, inclusive, no exemplo, na introdução, no problema, na situação problema que foi dada na introdução, tá? A taxa de variação era de 10 graus. Na primeira situação, positiva, indicando que nós tínhamos aí um aumento da temperatura, e na segunda situação, decrescente, né, diminuindo, negativa, indicando que a temperatura estava diminuindo. Então, em todo e qualquer problema, inclusive no Enem, se a função descrita no enunciado do problema é uma função do primeiro grau, é uma função afim, se o cara falar em taxa de variação, você já sabe, é o a. Se o cara falar em coeficiente angular, é o a também, tá? A mesma questão, quando eu falo assim sobre as analogias que a gente pode trazer sobre a função afim, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui um pouco, só para a gente poder fazer um parâmetro, tá? Deixa eu voltar aqui para poder dar um esquema bem massa aqui para vocês. Olha só. Deixa eu voltar mais um, que esse exemplo aqui é mais interessante. Na nossa situação, problema lá na introdução, para que vocês possam ver. A gente chama de taxa de variação porque esse valor está variando. Taxa de variação positiva, aumentando de 10 em 10. Tá? Então, uma questão de função afim, ela pode ser resolvida utilizando função afim, não tem problema nenhum. Outra coisa, mas tem gente que vai pegar uma questão de função afim e vai resolver por um outro assunto que pode ser estudado em analogia com a função afim, que é o quê? Progressão aritmética. Se você prestar atenção, o que nós temos aqui também, tá? A mudança de temperatura constitui também uma progressão aritmética, uma PA, em que
a diferença entre um termo e seu antecessor é sempre constante, e isso está acontecendo aqui, né? Então, ele está aumentando de 10 em 10. Então, nós poderíamos dizer que esse 10 em 10, aumentando, a gente poderia chamar de taxa de variação, tá? Taxa de variação dentro de linguagem de função, porque está variando de 10 em 10. Na linguagem de progressão aritmética, isso é chamado de razão da PA, tá? Então, a razão é justamente aquele valor que permite, no caso, sendo maior do que zero essa razão, com que a progressão aritmética vá aumentando o seu valor. No caso aqui, seria uma progressão aritmética de razão 10. Então, olha só a analogia que a gente pode tirar. Em que 30 é o A1, 40 é o A2, ou seja, o segundo termo da progressão, terceiro, quarto, quinto, e assim sucessivamente. Então, tem gente que vai se deparar com questões semelhantes a essa e vão resolver por função afim. E tem gente que vai resolver por progressão aritmética. Na verdade, Paulo, a pergunta foi boa. Como diferenciar? Na verdade, bicho, não tem por que diferenciar. Sabe por quê? Porque quem resolver por progressão aritmética vai encontrar a resposta certa. Quem resolver por função afim também vai acertar a questão. É isso que eu estou querendo dizer. Que, na verdade, questões como essa, elas apresentam duas saídas em dois conteúdos diferentes. São dois conteúdos completamente distintos, mas que vão apresentar a mesma saída. Por exemplo, se o cara perguntar, passado aí 10 minutos, né, desse experimento, qual é a temperatura? Tem gente que vai fazer por função afim e vai chegar num resultado. Tem gente que vai fazer por progressão aritmética e vai chegar exatamente no mesmo resultado. Então, na verdade, eu prefiro até dizer que não é uma questão de diferenciar, mas é uma questão de entender que se o seu colega está fazendo de uma forma diferente, isso não quer dizer que você está fazendo errado. Dependendo, você pode estar fazendo certo. Né? Se um tiver indo por função afim ou outro por progressão aritmética, né, vocês vão estar fazendo do mesmo jeito. O nome disso, e que é extremamente aplicado no Enem, se chama transversalidade de conteúdos. Isso acontece bastante na matemática e a gente precisa, agora estando no terceiro ano, se habituar a isso aí. Porque a transversalidade é justamente a capacidade que um conteúdo tem em trabalhar em diversos conteúdos, tá, diferentes. Por exemplo, função afim é transversal à progressão aritmética, que por sua vez também é transversal ao estudo da reta na geometria analítica, né? Então são conteúdos que são transversais. Então, tanto faz, você pode resolver por qualquer um deles. Vamos lá então, voltando lá para onde eu estava, né? Deixa eu voltar então lá para o ponto, certo? Estava exatamente... Não, estava aqui antes. Beleza, estava aqui, tá? Então, olha só. Esse A, tá? Ele pode ser chamado de taxa de variação, isso dentro das funções, tá? Dentro do estudo das funções, a gente pode chamar de taxa de variação e podemos chamar de coeficiente angular. Essa nomenclatura coeficiente angular, ela não vem da linguagem das funções, ela vem justamente da geometria analítica no estudo da reta. Por quê? Porque associa, quando a gente pensa em ângulo, a gente pensa em ângulo de quê? É o ângulo justamente formado entre a reta, que determina o gráfico da função, e o eixo x. Porque isso aí já vai ser estudado em analogia com trigonometria no ciclo e identifica justamente a inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente angular, mais inclinada vai ser a reta. E a gente vai ver uns exemplos desse aí, tá? Então, mais inclinada é a nossa reta. Outro detalhe, podemos então estudar a função do primeiro grau em analogia com a progressão aritmética, associando taxa de variação a coeficiente angular e caso eu saia desse conteúdo e vá para a progressão aritmética, associando então, tá, o coeficiente angular ou taxa de variação a nossa razão da progressão aritmética. Vai, Ícaro, fala aí. Não, Bruno, me perdoe, cara. Foi porque eu fui ver o de Paulinho e acabei levantando a mão. Mas pode continuar, ela estava entendendo. Ô, professor. Pois não, quem está perguntando? Pablo. Vai, Pablo. Como é que encontra o ponto A ou B na reta, se a questão pedir? A gente vai ver isso, tá? A gente vai ter exemplo aqui ainda disso. A gente só não vai ver, acredito eu, na aula de hoje, porque estamos aí com um tempo já de 7 minutos e 40, tá? Mas essa aula vai continuar exatamente na próxima aula, exatamente onde a gente parou, beleza? Portanto, não se preocupa, fica tranquilo aí que essa tua pergunta vai ser sanada também. Essas dúvidas serão todas elas tiradas. Então, olha só,
A constante real A, não nula, é o coeficiente angular. Beleza. Vamos adiante. Aqui, então, a constante real B é o coeficiente linear. Então, pode ser chamado de termo constante, termo independente ou coeficiente linear. Essa nomenclatura coeficiente linear vem exatamente da geometria analítica. Seu gráfico cartesiano da função afim ou do primeiro grau é sempre uma linha reta, tá? Não paralela aos eixos. Se ela for paralela ao eixo y, não é função, tá? Já começa logo por aí. E se for paralela ao eixo x, é o que nós chamamos de função constante, é quando a é igual a zero, certo? Lembrando que, gente, tudo que a gente está falando aqui está gravado, vocês vão poder ter acesso depois. Tá? Então, olha só. Ela pode conter a origem, caso o b seja igual a zero, é o que nós chamamos de função linear, ou não conter a origem, caso o b seja diferente de zero. Beleza? É mais um ponto. Outro ponto. O crescimento ou decrescimento da função estão relacionados com o sinal de A. A reta é ascendente, ou seja, crescente, aumentando, quando o A, né, para A maior do que zero. Então, tudo que é maior do que zero é o quê? Positivo. Então, nesse caso aqui, quando A é positivo, a nossa reta será crescente. Agora, quando A é menor do que zero, ou seja, negativo, será decrescente. Vamos voltar um pouco nos problemas que nós tivemos aí na introdução. Primeiro caso, temperatura, tá? Variando, aumentando 10 graus Celsius, né? A cada minuto. Naquele caso lá, se você prestar atenção, a taxa de variação é crescente. Aquela taxa de variação, que é justamente aquele 10, ele é positivo. E ele corresponde justamente a quem? Ao A. Observe que ele está na posição de coeficiente do T. Estando na condição de coeficiente do T, como coeficiente da variável independente, ele determina o padrão da reta como sendo crescente. Agora, na segunda situação, em que aquele 10 é negativo, né? Observe que a temperatura vai caindo e nós temos um gráfico decrescente, tá? Vamos lá, então. Crescimento e decrescimento, certo? Olha só para reforçar, quando A é maior do que zero, nós temos uma função crescente. Lembrando que o A não é a questão de ser o número que vem primeiro, não, tá? Tem que se ligar que o A é justamente aquela constante, aquele número real, que vem como coeficiente da variável, que no caso pode ser x, tá? Que no caso a nossa função lá for o tzinho, que é o tempo, ele sempre vai vir como coeficiente da variável independente, tá? Quando o A é menor do que zero, a função é decrescente, ou seja, diminui, tá? Isso ocorre justamente quando o A é menor do que zero, ou seja, negativo. No caso, na segunda situação, problema que nós tivemos lá na introdução, tá, do nosso problema. Aqui nós vamos ter alguns exemplos. Aí o que é que vai acontecer? Como eu estou olhando aqui, está faltando aqui alguns minutos, tá, para que a gente possa terminar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agora abrir espaço para que a gente possa fazer alguns questionamentos, vocês possam fazer alguns questionamentos pertinentes para que a gente não caia no meio da explicação e aí na próxima aula a gente volta exatamente daqui partindo desse gráfico, beleza? Vamos lá então. Jovenzinhos, façam aí seus questionamentos, caso vocês tenham. Espaço aberto para vocês aí. Ô, Bruno. Oi. Quando o B toca no eixo X, ele é zero, é? Não. Quem determina quem toca o eixo X não vai ser o B, tá? O B ele determina o ponto em que toca o eixo Y. O eixo Y. Quem determina onde se toca o eixo X é outra coisa. É a raiz da função. Isso é válido tanto para a função do primeiro grau, quanto para a função do segundo grau, quanto para qualquer tipo de função. Por que é chamado de zero da função? Porque quando a gente toca o eixo X, então o valor de Y é igual a zero. Então a função é igual a zero, porque quem representa a função é Y. Então tocou o eixo Y, então beleza. Aliás, perdão. É o menos B sobre A. Oi? Menos B sobre A, né? A raiz dele. Isso, exatamente. Menos B sobre A. Aí nós temos justamente a raiz da função. Beleza? Sobre a pergunta que foi feita se vai ter atividade, sim, mas não teremos atividade hoje, tá? Hoje não. Por quê? Porque eu quero primeiro acabar esse tópico para poder passar atividades no livro e aí a gente vai combinar direitinho no grupo do WhatsApp como é que isso vai ser feito. Beleza? Mais alguma pergunta? Que alguém queira fazer?
Pelo jeito, ninguém está perguntando mais nada. O silêncio, né? É quem dita, então, aí a nossa condição. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Temos muito mais aí pela frente para poder ter aulas cada vez melhores. Fiquem em casa, né? Permaneçam em casa. Claro, até porque isso, quanto mais tempo a gente permanecer em casa e mais a gente obedecer essas restrições, antes nós estaremos juntos. Saudade de vocês, saudade dessa cidade que eu amo muito, que é Bananeiras. Né? Espero mais Valeu, breve Brunão. estar com vocês por aí. Até fiz a barba, nem a barba aguentou, meu amigo, a pandemia, tá vendo aí? Chega, Então, ficou mais novo Tá agora. massa, tá massa, tá massa. Beleza? Rapaz, o Bruno tinha 70 anos, agora tá pelo menos com uns 50. Beleza, então. Acabou a aula já, E né? aí, Bruno? E a cara de bolacha, a cara redonda de Uma bolacha. broazinha. Então tá, então pessoal,